pessoal, sextou com o Contraplanos. Obrigado por nos acompanhar por mais um episódio. Quem diria 3 episódios, né? Quem diria aí que nossos 7 ouvintes iam estar com a gente até agora. Bem, eu sou o seu host Murilo Brederode, mas pode me chamar de Lilo. Fala galera, sextou novamente com a gente. Vamos falar de cinema mais uma vez. E eu sou o Matheus Camilo, pode me chamar de Pups. E tamo junto para mais um episódio do Contraplanos. Vamos lá. Roda a vinheta. Bem, vocês pediram e nós ouvimos. Hoje falaremos de um assunto polêmico, né? Que talvez todos já estejam familiarizados com. Familiarizados. Bem. Bem, vocês pediram e nós ouvimos, né? Agora vai ser um episódio mais polêmico, que é um assunto que Cara, todos quem é já capaz estão. de falar episódio? Eu não falei episódio. Falou. Não falei. Você falou. Não falei. Tá gravado. Bem. Vai. Bem, vocês pediram e nós escutamos, né? Nesse episódio de hoje. Sódio. O cara tá travado no episódio. Esse episódio de hoje é porque... Esse episódio. O cara não alfabeto. Palavra difícil. O cara tem tatuada que eu não esqueci. Bem, você falou de... Não vou mais falar de novo aquilo não. Vou falar... Nesse episódio de hoje, vamos falar de um assunto polêmico, né? Que vocês já devem estar familiarizados. Emília Pérez, né? O arquirrival de Ainda Estou Aqui nos Oscars. É isso aí, a gente vai falar do polêmico Emília Pérez. Vamos falar desse filme aí que tá dando o que falar na internet, mundo afora, nessa campanha, na corrida do Oscar. É o grande arquirrival do Ainda Estou Aqui nessa campanha, nessa disputa, por serem os 2 filmes internacionais indicados ao prêmio de melhor filme principal. E vamos falar sobre tudo isso aí que tá rolando, sobre os tweets polêmicos da Carla Sofia Gascon, sobre os conflitos com a Fernanda Torres, sobre as falas infelizes do Jacques Audiard, o diretor do filme. E a gente foi assistir Emília Pérez, né, Lilo? A gente assistiu o filme. Sim. E a gente vai fazer essa crítica também, principalmente a crítica ao filme e o que nós achamos dele. E vamos lá. Pessoal, vamos passar o pente fino em Emília Pérez hoje, né? Analisar a edição, roteiro, direção, atuação, tudo, né? Fazer aquela análise completa para vocês. Vamos começar falando logo do que todo mundo tá falando sobre. Vamos tirar Tira esse band-aid. esse band-aid, estancar a sangria logo. Vamos falar do que realmente tá em pauta, que tá em alta aí pela galera. Então, momento fofoca dos famosos aqui, né? TV Fama do Contraplanos. Tudo começou dessa historinha aí do Emília Pérez com as acusações que a própria Carla Sofia Gascon fez contra a equipe da Fernanda Torres e contra o pessoal na internet, os brasileiros e tal, falando que a gente estava atacando o filme de uma forma injusta, que críticas às vezes descabíveis e tal sobre o filme, que estavam prejudicando a corrida dele aos prêmios, às premiações, e que não era essa a intenção de tudo, da arte e tal, porque eles queriam só, tipo, ter uma disputa honesta e tal, e aí ela começou a acusar não só a nós na internet, quanto a própria equipe do Ainda Estou Aqui e da Fernanda Torres. E aí eu vou falar o que ela disse na entrevista à Folha de São Paulo, que foi: em nenhum momento você me verá falando mal de Fernanda Torres ou do filme de Fernanda Torres. Mas, por outro lado, existem pessoas que trabalham no ambiente de Fernanda que falam mal de mim e de Emília Pérez. Então, quando ela fala isso, no ambiente de Fernanda, ela quer dizer que são pessoas relacionadas à própria atriz brasileira, né? Então, tudo começou com essa polêmica aí. E aí, a gente já não precisava de muito motivo para criar uma revanche contra eles, para criar uma intriga. A gente já não precisava de muito. Aí,
caldo só entorna mais. Pois é, né? Nós, como brasileiros, adoramos aquela rixa, né? Aquela rivalidade, né? De um time contra o outro. E aí, pegamos Emília Pérez para Cristo, justamente porque, pô, foi peitar logo um filme brasileiro nos Oscars. E assim, né? Já tinha aquela rivalidade porque, pô, era o concorrente. Mas ali, o que começou com uma rivalidade saudável, né? Aquela briga de time, assim... Aí acabou se escalando em uma coisa bem maior, né? Porque foram descobertos esses tweets, foram aquelas falas infelizes do diretor. E aí virou isso aí. Então, assim, eu e o Pups, a gente quis ver com os nossos próprios olhos o filme, né? Pra ver o que era, do que se tratava tudo isso de Emília Pérez, né? E nós fomos lá no cinema mesmo ver. E a gente trouxe aqui as nossas análises do filme pra vocês, né? Que... A gente acha que muita coisa realmente merece a crítica, algumas coisas também não merecem. Enfim, vamos começar agora uma análise aí de Emília Pérez. Começando com o enredo do filme, né? Bem, o filme de Emília Pérez, a história em si é basicamente um chefe de cartel que contrata uma advogada para ser como se fosse uma assistente dele no processo de transição de gênero dele. Nesse caso, né, ele contrata essa advogada e aí ele pede para ela ajudar ele a começar os trâmites para transitar de gênero. E aí a segunda metade do filme já é o chefe já, né, com o gênero feminino, já contando uma história completamente diferente, basicamente, né, dois arcos de filme que tem aí. E assim, de cara, é um musical. Lembre-se que o filme foi dirigido por um francês, né? Não foi dirigido por um mexicano. Se passa inteiramente no México. Se passa mais na França. Foi filmado na França. O filme foi filmado mais na França, na verdade, né? Então, assim, já começa com essas controvérsias. Mas, assim, a história conta... o filme conta a história de um advogado. Advogado. Aí desliga. Começou um K. Bem, o filme conta a história de uma advogada chamada Rita, interpretada pela Zoe Saldana, que está muito bem no filme, por sinal. E a Zoe Saldana reclama muito da corrupção, né? Porque ela tem que defender muitos criminosos, né? Homens que matam suas esposas. E aí já tem uma sequência musical ali de cara, onde o povo começa a dançar. Aí eu já tava meio assim, falei, uai, o que tá acontecendo? Mas aí, do nada, esse chefe do cartel chamado Manitas del Monte, que do nada fala assim, eu quero essa mulher aí, quero falar com ela. Nunca se encontraram nem nada, beleza. E aí ele rapta ela, né? E eles têm uma conversa no trailer. E ele fala assim, ó... Eu quero que você me ajude a virar uma mulher. E aí a gente fica tão surpreso quanto ela, né? Porque eu, né? Uhum. É como se, sei lá, o chefe da Yakuza me raptasse. Falasse, Murilo, você vai me ajudar a virar mulher. Eu falar, uai, cara... eu te ajudar em quê? Sabe? O que eu posso fazer por você? Ele podia raptar o médico diretamente. Né? Ele podia raptar o médico ou alguém especializado nisso, mas ele chama uma advogada... Criminalista, sabe? Fala assim, vamos raptar aquele lixeiro ali e ele vai me ajudar a virar mulher. E o Manitas, ele tem uma voz que eu até comentei com o Pups, né? Com a voz que eu achei muito forçada. É a voz do Batman, Ele fala assim, quero ser uma mulher... E eu olhando aquilo e, cara, e tem uma hora que ele canta assim, tá? Tem uma hora que ele canta assim que é exatamente como vocês imaginam que seria. Estranheza pura, né? Aí a Rita, a personagem da Zoe Saldana, começa a ajudar o Manitas nesse procedimento todo que ele quer fazer. E aí ela começa a viajar o mundo inteiro com as custas dele para conseguir achar o melhor cirurgião, a melhor pessoa para fazer todo esse processo. E aí, beleza. Aí o filme tem uma cara até aí e tem outra cara depois da cirurgia do Manitas, depois do Manitas virar a Emília Pérez, né?
E aí essa que é a maior questão, acho que talvez a maior questão do filme pra gente, né? O tanto que o filme, às vezes, ele muda da água pro vinho, assim, de uma forma que parecia que ele tava indo pro lado e ele foi pro outro. Vale falar, antes de entrar nesse assunto, vale falar... Vixe. Antes de entrar nesse assunto, é bom a gente falar sobre os números musicais que rolam nesse começo do filme. Porque isso vai entrar em pauta mais lá pra frente. A gente vai falar dos outros números musicais mais pro final do filme. Os números musicais do começo do filme, eles parecem pra mim, não sei se pra você, mas eles parecem pra mim mais bem ensaiados, mais bem planejados, são interessantes e são e entram bem no timing do filme. Falando de um musical, o mais difícil eu acho de um musical é você acertar o timing pra botar uma música Sim. no meio de uma cena dramática. E aí, no caso do começo do filme, aquela cena que ela tá lá na feira lá, Sim. mexendo no computador e tal, e começa aquele número musical, Sim. é muito bem ensaiado, os atores são bem coreografados, Sim. a música é bem feita, A a música coreografia é muito boa. boa. Então, assim, é um número musical bem feito, o número do começo, que me fez pensar, pô, velho, esse filme não parece ser tão ruim assim. Nos primeiros 10, 15 minutos de que filme. te pega. Nos primeiros 10, 15 minutos de filme, você fica, pô, cara, esse filme não parece ser tão ruim assim. Tipo, esse filme parece ser bem ensaiado, bem feito, no mínimo. E aí, beleza, aí continua o filme, né? Ele te pega assim. Realmente, assim, é muito bem coreografado. Às vezes eu olhava e falava, cara, se fosse uma história diferente, isso aqui poderia ser muito interessante. Parece que o filme foi pensado primeiro com uma cena de dança. E aí os criadores falaram, não, vamos vincular uma história aqui, né? Vamos botar pra não deixar essas cenas de dança e canto avulsas. Mas, vale lembrar também que o filme abre com a Rita reclamando da corrupção e ela de cara aceita dinheiro do Manitas, né? Muito dinheiro. Ela aceitava o dinheiro, ela morria, né, também. Não, mas ele falou assim, antes ele falou, você quer ser rica? Aí ela falou, eu quero ser rica. Ela tava até falando com a mãe no banheiro, uma coisa assim, né? Ah, pode crer. Ela falou, tu quer ser rica? Ela pensou, pô, não gosto da minha vida, eu quero ser rica sim. Aí, beleza. Aí, enfim, ela aceitou o dinheiro e aí, beleza. É o primeiro arco do filme, né? Uhum. Em que ela ajuda o Manitas lá, fala com... Ela vai vai pra Israel. Ela vai pra um monte de lugar. Suíça, Israel. E aí... Teve até uma sequência... Bangkok. Teve até uma sequência... mais clichê que tem, né? Bangkok. Aí chegou lá e teve uma cena musical em que eles dançam na sala lá de cirurgia, né? Essa é a cena... Eu fiquei com medo, cara. É a cena que tá viralizando no Twitter. É a cena que tá viralizando no Twitter, que talvez seja a cena mais polêmica do filme. Porque esse filme tem muita crítica em torno dele, de pessoas especializadas na temática, muita crítica em torno dele sobre essa questão do esvaziamento da pauta trans e tudo mais. A gente não vai entrar nessa questão porque não é uma pauta que nos pertence, então a gente deixa para quem é especialista nisso falar sobre isso. A gente vai entrar na questão mais cinematográfica da parada. Mas, assim, é uma cena meio esquisitíssima, assim, tipo um negócio assim que te gera um desconforto pela forma como é tratado. Um tema que a gente sabe que é delicado, um tema que a gente sabe que assim, precisa ser discutido socialmente, é um tema delicado, é um tema complexo, que envolve questões psicológicas, identitárias de muitas pessoas no mundo inteiro. E aí, tipo, parece que é uma caçoação da parada que tá rolando ali, tá ligado? Cara, eu particularmente fiquei meio assustado, assim, porque era um povo, assim, sendo operado e sorrindo e cantando e dançando ao mesmo tempo. Era uma cena que claramente ali falava pro filme que eles não estão nem aí, sabe? Eles vão contar aquela história do jeito que eles quiserem mesmo, pra ser bem polêmico, e é isso aí. Não é à toa que ganhou o prêmio do júri no Festival de Cannes, né? Que, se você não sabe, o Festival de Cannes é conhecido por fazer aqueles filmes que mais chocam, que mais, né, provocam esse burburiço todo. Então, assim, se ele quis fazer isso, ele conseguiu. E teve essa cena, depois teve... Logo, acho que 5 minutos depois, 10 minutos depois, teve outra cena que ela senta com um médico em Israel e eles conversando começam a cantar. E quando eles começaram, quando eu já senti que eles iam começar a cantar, eu falei, meu Deus do céu. Já era a quarta, quinta música do filme.
E Aí vem essa questão do timing que eu falei, né? Dificuldade do timing no musical. tem que ter uma pausa ali, sabe? E assim, não é música, não é um musical estilo Hollywood, anos 40, 50, assim, né? Que tem todo um arranjo. Não, é tipo assim, eles falaram assim, vamos botar esse povo falando. Ninguém sabe cantar ali, talvez a Zoe Saldana, mas ninguém sabe cantar e é meio que um musical falado. E aí começa a falar isso e eu olhando assim, fala, cara, precisava de tudo isso, sabe? Ficam as cenas meio desnecessárias, assim, pra mim. E aí a gente entra nessa... Aí rola a cirurgia, né? Aí a gente entra nessa nova camada do filme. Esse novo ato. Que aí começa, o Manitas vira a Emília Pérez e assume essa nova identidade de Emília Pérez e forja a própria morte, né? Ele forja Isso. a própria morte e aí beleza, aí finge que morreu e tal e renasce como Emília Pérez, né? E aí, agora uma mulher... E aí ele era casado, né? A gente esqueceu desse detalhe de falar que ele é casado com a Selena Gomez. Não a Selena Gomez é uma personagem. É, a personagem da Selena Gomez, que é a... Esqueci o nome. Jessie. Jessie. É, a Jessie. Ele é casado com ela e tem 2 filhos com ela. E aí, a Jessie descobre que ele morreu. O Manitas morreu numa emboscada de inimigos e tal pela televisão. E ela é mandada pra Suíça com os filhos pra se esconder desses inimigos e ela não sabe o que aconteceu de fato, que o Manitas virou a Emília Pérez. Ela fica no escuro em relação a isso e não sabe. Provavelmente porque ela não ia aceitar, não sei. Mas enfim, só quem sabe de toda essa operação é a Rita e o próprio Manitas, a Emília Pérez, no caso. E a equipe da Emília Pérez, eu imagino, né? Porque ela continuou com segurança e tal, continuou milionária, riquíssima, então provavelmente eles sabiam, né? Sei lá, enfim. Isso fica meio confuso no filme. Galera, não tem como curtir um cineminha, mesmo que seja um cineminha em casa, sem uma boa pizza, né? E aqui a gente pode recomendar pra vocês a melhor pizza de Brasília. Pedacinho Pizzas apoia o nosso projeto do Contraplano, está com a gente aqui como patrocinador. E, cara, não é porque é nosso patrocinador, mas a pizza é uma delícia, vale a pena. Não é Sessão Confia, mas pode confiar que é muito boa a pizza da Pedacinho. É uma delícia, tem de todos os sabores pra você. Você pode ir lá no Pedacinho, pedir, eles têm delivery, tem no iFood, é fácil de acessar. Então, pode confiar, Pedacinho Pizzas, valeu! Também, assim, outra coisa que não engula, assim, né? A Selena Gomez simplesmente aceita que o marido dela sumiu, né? Morreu. E falou, vida que segue. Mas aí do nada surge essa prima, né? Do Manitas, do falecido esposo dela. E ela fala, ok, tem essa prima que eu nunca ouvi falar, que também, por coincidência, é rica. E vamos lá, que é uma coisa que eu até tava falando com o Pups. É o rosto do Manitas, né? E pra mim, eu não engulo que ela olhou... O Lilo ficou em descrença com isso o filme inteiro. Eu falei assim, cara, você... Como ela não sabe que é ele? Como assim? Cara, você é casado com uma pessoa por anos, você tem 2 filhos. E deu-se a entender que eles se conhecem há muito tempo, assim, né? Até quando eles eram adolescentes. Sim. E aí, chega a irmã, né? A prima dele. Desconhecida do nada, com o mesmo porte físico, os mesmos traços, as mesmas características. Se fosse pelo menos uma irmã gêmea, que ele escondeu a vida toda, beleza. Aí você olha e fala... um filme do Adam Sandler. Você olha e fala assim, cara... Não, você não é ele não. Você é outra pessoa mesmo, assim. E tudo bem. E assim, ela só vai, né? E aí vai pra aquela cena louca dela na cama, né? Que eu cringei, quase desmaiei. Aí o que acontece? A personagem da Selena Gomez no filme, ela não tá bem. Assim, é uma atuação bem ruim, eu diria. É uma atuação bem pobre. Porque a gente tem que falar sobre o seguinte.
por isso que essa é a grande problemática do filme. É um filme francês, dirigido por um diretor francês, que se passa inteiramente quase na França, imitando o México, e que às vezes se perde na questão da linguagem. Não sabe se fala espanhol, não sabe se fala inglês. Em nenhum momento ele fala francês, que é engraçado, que é um filme francês. Mas, enfim, aí beleza. Aí ele fica meio confuso nessa questão, e aí isso também leva a gente para aquela reflexão do que o Jacques Audiard falou em uma das entrevistas dele. Ele foi perguntado se ele pesquisou muito sobre o México, se ele chegou a visitar o país para saber como é que funcionava e tal. E aí o Jacques Audiard, além de falar que o espanhol é a língua dos países pobres e ferrados, ele falou que ele não precisou ir pro México, que ele já sabia o que ele precisava saber para fazer o filme. Acabou. Ou seja, e se você ver o filme, você vai ficar assustado com a representação que ele faz do México. Assim, é como se algum diretor gringo viesse aqui pro Brasil e resumisse o Brasil a favela e criminalidade e tráfico, entendeu? A gente sabe que o Brasil é muito mais do que isso. Foi o que ele fez com o México. Ele foi pro México, um francês foi pro México e resumiu o México a cartel e pobreza. E tráfico de drogas também. Enfim, aí o que acontece nessa questão do Jacques? E o que acontece nessa questão do Jacques Audiard é porque ele escala a Selena Gomez. Eu imagino que ele escalou ela para esse papel, para ela ser cantora, para ela já ter uma base de atriz também. E aí tem uma raiz latina, né? Só que a Selena Gomez é americana. A Selena Gomez tem como primeira língua o inglês. Apesar do nome. Tem como primeira língua o inglês. Então, assim, o espanhol dela é visivelmente pobre. É um espanhol mal falado, mal interpretado. Diferente do espanhol da Zoe Saldana, que ela fala muito bem espanhol. Sim, ela fala muito bem. Eu não sei se ela é americana, onde ela nasceu, se ela nasceu em outro país e foi trabalhar nos Estados Unidos, mas ela fala muito bem e nos dá a impressão de que ela realmente tem o espanhol como primeira língua. Cara, eu achei assim, o espanhol da Selena Gomez bem ok. Também não achei assim tão tenebroso, como muita gente falou. Pensei que ia ser bem pior. Mas realmente você vê muito aquele sotaque. E assim, a Selena Gomez, a personagem dela do nada às vezes fala inglês. A única que fala inglês. Só que ela fala inglês perfeito. Exatamente, ela é americana. Esse é o problema. Então assim, se ele fosse pra criticar, por exemplo, essa nova geração que às vezes mete inglês ou nada, fala tipo, tá falando aqui, fala whatever. Você tem que ter aquele sotaque, né? De onde você vem. A Selena Gomez não tem sotaque porque ela é americana. Ela fala um espanhol engessado. Ela fala tipo, você percebe que tipo, nos diálogos dela, ela tá discutindo, ela tá falando espanhol com alguém, enquanto a pessoa tá falando espanhol rápido, da mesma forma que ela fala de uma língua nativa, tipo a Zoe Saldana fala e a Carla Sofia fala e tal, a Selena Gomez já fala meio assim, meio travadão, porque ela tá tendo mais dificuldade de falar a língua. E aí quando ela vai falar inglês, ela fala totalmente fluente, rapidinho e bonitinho. O inglês dela é perfeito. É engraçado, assim, tipo, ninguém acha estranho. Fala assim, essa mexicana fala o inglês perfeito? Deixa pra lá. Deve estar escutando coisas. Mas você vê ela sofrendo pra falar espanhol, cara. Você vê. Ela nasceu no Texas, mano. Ela nasceu no Texas. Caraca, eu não sabia disso, não. A Zoe Saldana nasceu em Nova Jersey, então ela é americana também. Mas ela interpreta muito bem uma mexicana. Mas, enfim. Aí vai pra essa cena que o Lilo falou, da Selena Gomez no quarto também. É uma cena que tá viralizando muito no Twitter. É uma cena que tá viralizando muito no Twitter. Aquela cena dela cantando e dançando sozinha no quarto, depois com um grupo de coreógrafos lá. Cara, é aquilo. Aí o filme vira aquilo ali. Aí o filme vira números musicais confusos, com uma nova trama, com um novo conflito. E é o que mais me choca, assim, de todo esse filme, que me deixa intrigado, é o seguinte. A questão da Carla Sofia, a questão da Emília Pérez, enquanto ela ainda era Humanitas, quando ela era o personagem, o dono do cartel, o chefão do cartel, traficantezão mexicano cabuloso, ele tinha uma postura. E ele dava a entender de que ele era uma pessoa do mal, sacou? Beleza. Eu não tô falando que pessoas não possam se arrepender do que fizeram e tudo mais. Beleza, isso eu concordo. Mas aí depois que ele se torna Emília Pérez, depois que ele passa pela transição, a gente não reconhece mais a mesma pessoa no personagem, entendeu?
E aí vira uma outra parada de que ela vira uma justiceira pelas causas dos desaparecidos no México e tal, vira uma heroína, é canonizada no final do filme e tal. Então fica um negócio estranho, porque tipo, o filme vai para outro lado. Eu imaginei que o filme seria tipo assim, ela viraria uma traficante zona sinistra, entendeu? Tipo assim, ela viraria uma chefona do cartel, como Emília Pérez, e tipo, ia lutar pelo espaço dela como mulher trans dentro da galera do tráfico. Seria massa. Tá ligado? Muito mais legal. Eu achei que o filme ia pra esse lado. Só que não, tipo, quiseram ir pra um lado mais Ruim. Totalmente. Nada a ver. E aí o filme muda, o filme vira outra coisa. E isso prejudica muito a personagem da Zoe Saldana. Porque o que acontece? Eu acho que no meio do filme eles viram que eles tinham uma coisa interessante pra uma corrida, pra uma disputa de Oscar, na personagem da Carla Sofia, na personagem da Emília Pérez. Então, eu acho que eles entenderam que eles precisavam dar mais tempo de tela pra ela, eles precisavam dar mais destaque pra ela, pra poder entrar nessa nova vertente aí, nessa nova área de disputa de premiação, de circuito de premiação, de festival. E aí, eu entendo, por isso que eu vou falar mais pra frente que eu acho que o filme é mal montado. Porque eu acho que ele teve essa mudança de perspectiva no meio do caminho dele. Porque a personagem principal do filme era a Rita, era a personagem da Zoe Saldana. Tanto é que, quando a gente fala sobre roteiro, sobre dramatização dos roteiros e tudo mais, a gente sabe como funcionam essas construções. A gente estava percebendo, desde o começo do filme, que a personagem da Rita passava por uma jornada. Assim, a jornada do herói, por exemplo, que é muito famosa pelo pessoal, primeira coisa, o herói é apresentado a um confronto. Ele é apresentado ao conflito e aí ele fica em dúvida se ele vai aceitar o conflito ou não. É exatamente o que acontece com a personagem da Rita. Ela é apresentada ao conflito do Manitas, se ajudar ele a virar mulher ou não, e ela decide aceitar. Aí ela passa por toda a jornada. Ela ajuda ele. E aí no momento que ela se transforma, que ela vira mulher, aí a Zoe é meio que deixada de lado. A Rita é meio deixada de lado para desenvolver essa personagem da Emília Pérez. E aí isso perde um pouco, porque aí a Zoe Saldana fica meio escanteada no filme. Aí a gente perde uma protagonista em potencial muito interessante. Porque era a história dela que estava trazendo mais afinidade a nós, desde o começo do filme. Ela tem mais tempo de tela, ela tem mais falas, ela tem momentos mais complexos durante o filme de decisão e tal. Então isso é a definição de um protagonismo no roteiro cinematográfico, entendeu? Então é difícil, tipo, entender isso, porque aí depois vem a montagem e o Lilo vai falar agora o que ele acha. Mas você concorda com isso? Sim. O filme claramente devia ser Rita, né? O nome do filme, assim, porque ela que faz tudo. A Emília Pérez é como se fosse, assim, um conto, sabe? Parece que a Emília Pérez, ao meu ver, é um filme contado pela Rita, né? Através dos olhos dela, assim. Mas essa coisa aí que o Pups falou é porque o Manitas, ele quis morrer literalmente, né? Matar o Manitas e nascer essa Emília Pérez, né? Só que assim, cara, não dá pra fazer isso, assim, pelo menos na consciência moral, eu penso, né? Depois que ele virou Emília Pérez, tipo assim, o cara esqueceu de tudo que ele fez. E aí, depois, né, a Emília Pérez, ela quer virar essa protetora, ajudar, né? Tem uma cena também que, quando ela começa a pensar nisso, que elas estão conversando, tá? E vem uma mulher cantarolando, entrega um cartaz do filho desaparecido, né? E depois continua cantarolando, né? Já achei estranho aí. Você, lá. Você viu meu filho que foi assassinado há 3 meses? Não? Tá bom, então. Lá. E sai saltitando aí. Aí ela pensa, cara, eu fiz muita coisa ruim, eu tenho que ir lá. E, cara, eu acho... Eu sou muito a favor mesmo dessa coisa de segunda chance, do perdão, mas assim, cara, o filme meio que esquece que ela, né, já foi esse grande monstro aí, que é o chefe do cartel, que já matou, esquartejou e queimou muita gente ali, que os capangas, né, do Manitas falavam. E aí, beleza, o filme vira outra coisa, é outro filme, sabe? Então, assim, e não tem nenhuma consequência, cara. Nenhum outro chefão vai atrás dela, né? Só vem atrás dela lá pro final por causa de outro motivo, mas assim, pô, nenhuma gangue, nenhum cartel que era inimigo do Manitas, de outra coisa, né? Vai atrás lá pra saber porque o cara morreu.
Então o cartel meio que, né, perdeu a Se força. dispersou, é. Aí outros cartéis iam vir tentar controlar. E aí, não tem mais manitas. E aí que entrava aquela coisa do... E o Pups falou, isso aí seria uma história muito legal. Sabe, cara, eu ia querer muito ver como é que agora, né, essa mulher, ela vai querer lutar com os outros cartéis. E, cara, isso ia ser muito bacana. Só que aí vira outra coisa. E aí mais música e mais cena completamente desnecessária. Já nessa aí da Selena Gomez eu já tava assim, cara, já deu. Eu já entendi que é um musical e vocês querem mostrar que é um musical, mas tá muito estranho isso aí. É. É isso aí. E aí o filme escala pra esse lado aí o filme fica mais confuso. Inclusive, assim, para não ser só críticas ao filme e aos números musicais, tem uma cena que eu achei muito bonita, que eu gostei, que é a cena do filho dele, quando ele tá deitado com o filho dele na cama, que o menino não tá conseguindo dormir e tal. Sei. E aí o menino acha que a Emília é tia dele, né? É prima do pai dele que morreu. Só que o menino fala pra ela, tia, eu sinto o cheiro do meu pai quando eu tô com você. Mais uma daquela vez que, cara, não engulo, tá? Não engulo. Você parece meu pai, você Mas tem a o cheiro do criança, meu Murilo. pai. Pô, mas, cara, assim, é muito parecido, sabe? Então, Só assim... passa o pano porque é uma criança. Então, assim, é mais uma coisa que o diretor ele quer que você engula muita coisa pra você acreditar. Mas, enfim, vai lá. E aí nessa cena ele fala, você tem o cheiro do meu pai, e ele começa a lembrar as coisas que lembram o pai dele, no meio de uma música e tal, e aí a Emília vai se emocionando e tal. E aí é uma cena bem legal de conexão e tipo de humanidade que traz pra personagem. Que não é um problema, gente, não é um problema a Emília Pérez ser uma personagem humanizada e tudo mais, inclusive é legal que seja, é importante que seja, mas o problema maior é você desumanizar completamente e demonizar o Manitas como o personagem vilão, o maléfico dono do cartel e tal, e depois da transição ele virar essa pessoa, Emília Pérez, totalmente do bem, tá ligado? Tipo assim, você precisava pelo menos dar algum indício, enquanto ele ainda era o Manitas, de que ele tinha um certo arrependimento no coração, de que ele tinha algum coração bom, alguma coisa assim. Mas não tem nada que te dê esse norte, entendeu? Essa referência. Por isso que fica tão confuso. E aí eu venho pra essa questão dele ser meio oportunista nessas questões. É um filme que é meio oportunista e ele é mal montado. A gente vai entrar nessa questão agora técnica, de que ele é mal montado. Porque, assim, muitas vezes eles jogam cenas ali que elas não te acrescentam nada pra história, entende? São cenas que tentam te trazer afinidade maior aos personagens, porque ele não consegue te fazer criar afinidade ao personagem. A única personagem que você cria, as duas únicas personagens que você cria afinidade é a Emília Pérez e é a Rita. A personagem da Selena Gomez, que eu toda hora eu esqueço o nome dela, Jessie. A personagem da Jessie é uma personagem que não tem nenhuma afinidade, que você não consegue criar um vínculo. Tem outros personagens no filme que também, tipo, ficam meio escanteados, que tinham um potencial. Ela só é chata. Ela é chata. E a atuação também não ajuda. E aí essas montagens... Eu acho que a montagem ficou meio esquisita, meio Frankenstein, por causa daquela questão que eu falei da percepção que eles tiveram no meio da produção de um filme em potencial para um circuito. Tipo, uma pauta que ia agradar a pessoas que querem se posicionar dessa maneira e tal. E aí eles perceberam isso no meio da história, no meio do filme, e aí começaram a montar o filme para que ele ficasse mais congruente com isso, entendeu? E aí eu acho que eles se perderam nisso, eu acho que ficou confuso, ficou mal montado, ficou esquisito. E é que nem o Pupo falou, cara, ninguém assim, se o objetivo do diretor era fazer a gente ter simpatia pela Emília Pérez, eu não tive. Eu falei, uai, bicho, o cara quer que eu esqueça, assim. Tipo, sei lá, imagina o Pablo Escobar um dia falar assim, ó, agora eu virei a mulher e assim, ó, águas passadas, tá, pessoal? Uhum. Esquece o que eu fiz, vamos focar pro futuro. Cara, não tem como. Desculpa, assim, eu sei que você tá tentando se redimir, acho legal, mas tinha que ter mais essa questão moral. Cara, o filme esquece completamente, sabe? Tipo assim, joga embaixo do tapete e fala assim, é uma nova pessoa, gente. Calma aí também, né? Tinha que ter mais essa coisa. E realmente, assim, é uma montagem meio que não sabe pra onde vai.
Fica coisa voada, nananã. E tem até uma cena que, pra retratar bem o que você falou aí, depois que ele vira a Emília Pérez, tem uma transição temporal de 4 anos. Tipo, 4 anos depois a história volta. Sim. Aí, a Rita já tá em Londres, trabalhando no escritório de advocacia em Londres e tal, e num jantar, ela tá lá com o pessoal e tal, e nesse jantar também tá a Emília Pérez. E aí ela encontra a Emília, e aí elas começam a conversar, tipo, tudo bem, quem é você? Você tá com quem? Eu tô com fulano. Você é daqui? Não, eu sou do México. Jura? Elas começam a falar espanhol. Eu também sou do México, sou de Monterrey. Aí tal, beleza. Aí vai seguindo a conversa e tal. E até que a Rita percebe. Ela tipo, caraca, é você, não é? Aí ela fala, sim, sou eu. E aí cria essa tensão. Olha como é interessante. Como o filme ia pra um lado e acabou não indo. Cria essa tensão. Porque aí a Rita fica com medo. Ela fica assustada. Ela fica tipo, caraca, ferrou. Porque, tipo, aí ela entende o seguinte: o Manitas, agora a Emília, veio pra cá, pra Londres, me achou, porque eu sou a última pessoa que ele ainda não matou que sabe do passado dele. Aí ela pensa isso e ela fica preocupada, achando que ele vai matar ela, que ele vai perseguir ela e tal. Aí foi que a gente achou que o filme ia pra esse lado. E aí ela ia ficar, tipo, tendo que sobreviver a essa traficante zona cabulosa. E aí ela fala, não, eu só quero uma amiga. E aí pronto. E aí a gente percebeu, pô, velho, como assim? E aí, beleza. Aí segue o baile. E essa cena eu acho que representa bem o que o Lilo falou aí. E aí, cara, aí indo mais pra um lado, continuando no lado mais técnico, a gente morde a sopra esse filme, né? Agora eu vou fazer um elogio. A fotografia e o design de produção do filme são realmente bons. São muito bons. São realmente bons. O filme é bonito. O filme, além de ser coreografado bem, de ter números musicais bem coreografados e tudo mais, a fotografia dele é muito interessante, é uma fotografia bonita. E o design de produção, tipo, as escolhas de figurino, de locações, a questão da iluminação, tudo isso conflui muito bem para a história se desenvolver. E eu acho uma proposta estética bem interessante, bonita mesmo. Porque, assim, por mais que ele não tinha muito entendimento da cultura mexicana e tudo mais, ele tenta se ater pouco a esses clichês culturais mexicanos, mas ele não deixa de mostrar muitas coisas bonitas que remetem a uma cultura latina, entendeu? Tanto na fotografia quanto no design de produção. Então, acho que é bem feito nessa questão. Não sei se ele foi indicado para essas categorias, mas é bem feito. Nessa cena do jantar, ele quis mostrar, né, que passaram-se 4 anos e aí a Emília Pérez encontra a Rita de novo. E a Rita conversa com a Emília Pérez e aí a Emília Pérez fala, né, e a gente descobre que, na verdade, aquela mulher, né, Emília Pérez, é o Manitas. Só que, cara, você olha e você fala, pô, você tá escondendo de quem? O que eu faria, né, se fosse o diretor? Eu tentaria mostrar, talvez, não o rosto dela. Pode ser a Rita conversando com alguém, nananã, e aí depois revela que porque eu acho que dá aquele suspense pra audiência, né? Porque aí eu já não ia saber só de olhar que aquela é Emília Pérez. Certo? Porque eu olhava e falava, beleza. Mas, enfim, assim, a fotografia, cara, realmente, assim, tem uns enquadramentos lindos. Os movimentos de câmera são lindos, assim, ele dança com a gente, assim, realmente, isso aí é um feito técnico do caramba. Pra barrar a fotografia do filme no Oscar, vão ter que penar, viu? Porque a Emília Pérez mandou muito bem. E foi indicada a melhor fotografia. Não foi indicada a melhor design de produção, mas foi indicada a melhor figurino. E foi indicado a melhor edição. Cara, se esse filme ganhar a melhor edição... Não, acho que o filme não vai ganhar quase nada agora, cara. Não é possível que esse filme vai ganhar a melhor edição. A edição é ruim. A edição eu também não gostei muito, não. Assim, né? A edição do Anora é boa, inclusive, que também tá indicado. Mas, enfim. Então, assim, acontece essas coisas, né? Beleza. Aí... Enfim, aí a Emília, ela vira essa justiceira, né? E aí começa a acontecer umas tramas do seguinte, ela começa a se apaixonar por outra mulher também, tem esses casos.
É mais uma tentativa de humanização da personagem também e tal. É. Ele passa o filme inteiro humanizando ela. Sim. Assim, a gente já sabe que ela é humana e tal, então assim, não tem porquê. O cara, ele quer muito que a gente meio que não associe ela ao Manita. Humanitas, Só é que não verdade. tem como, é aquilo que eu falei, cara. Sabe? Poxa, tem que pesar também. E aí a Selena Gomez começa a virar, né? Entrar muito em bebida, em balada, né? O que eu, particularmente, assim, eu não vi nem muito problema nisso, né? Porque assim, beleza, ela tem 2 filhos, né? Mas assim, dá-se a entender que a Selena Gomez é muito rica também, assim como a prima. A Emília? Como a Emília, que é a prima do Manitas, né? Que ela acredita que seja. Então, assim, ela tem uma mansão, tem os cuidadores lá cuidando das crianças vão pra escola, nananã, mas quem cuida mesmo dela é a Emília, né? A Selena Gomez ela meio que vai pra farra com o cara. Que ela Né? já tinha um caso com esse cara. Que já enquanto tinha um ela era caso com esse casada cara aí. E aí fica aquela tensão, né? Tipo, a Emília pergunta quem é esse cara. E ela meio que ela até confessa que traiu o Manitas com esse cara, né? E fica, uou. É aí que a gente percebe um pouco mais do Manitas dentro da Emília, né? Tipo, Sim. aquele personagem que tinha raiva reprimida e tal. E aí ele estoura em algum momento. Que seria legal de ver isso, né? Mas não, ele só deixa. Ele tá nem aí. Ah, então beleza, vai lá. Só que aí ele começa a reprimir ela porque ela começa a chegar tarde e tudo mais, né? E cara, pra mim é aquilo. Eu até falei com o Cupo, eu comentei assim, eu sei que ele tá tentando proteger os filhos, né? Pô, você é a mãe dele, mas o cara assim meio que paga sapo dizendo que ela não tá levando um estilo de vida muito bom, sendo que o cara comandava o maior cartel do México, tá ligado? Eu achei assim, cara, calma aí também. Eu achei meio assim, muito, como é que fala? Virtude, auto-virtude, sabe? É virtuoso dele mesmo. Tem também uma questão dessa questão de virtude que eu acho da Rita também, né? Porque, cara, tem uma cena em que a Emília lá tá dando um discurso, né? Um discurso estilo Cidadão Kane mesmo, assim, lá dizendo que vai salvar a cidade e tal, os políticos lá, não sei o quê. E aí a Zoe Saldana começa a cantar e falar, pô, os políticos corruptos e tal, né? Aí de novo pra mim eu falo, você não tá muito na posição de falar, eu acho, né? Pra falar de tudo isso, ela começa a falar deles, corruptos, não sei o quê. Mas enfim, é outra aquela questão no tipo assim, que parece que o filme não tem muito uma bússola moral, assim, sabe? Ele meio que tenta... Eles acham que assim, esse pra mim é o certo e acabou, sabe? É meio que uma visão bem, assim, meio imatura, sabe? É um filme, todo esse brilho, essas coisas todas de espetáculo que o filme tem, é uma coisa que eu imaginaria de um diretor, sei lá, de uns 30 e poucos anos, assim, sabe? Que gosta, que quer fazer um nome, quer brilhar. Só que, cara, esse diretor aí tem o quê? Uns 70 anos, 60 anos? E você imagina, sei lá, uma direção mais madura, sabe? Um aspecto, assim, de roteiro e tudo mais maduro e eu não achei, sabe? Achei um filme, assim, bem... Essa questão moral imatura que, contrastando com Ainda Estou Aqui, que é um filme muito maduro, muito. Você vê ali a marca de um diretor que já tem décadas de experiência pelos planos, pela edição, pelo decorrer, sabe? Mas Emília Pérez não, parece que é um filme assim que sabe, sei lá, parece uma criança de 15 anos fez um filme sobre trans e falou, é isso aqui que é. É assim que eu vejo. É assim que eu vejo o médico, é assim que eu vejo tudo. Dá pra perceber que você não gostou muito do filme. É um filme de uma criança de 15 anos. É porque eu acho que eu fui pro cinema esperando assim, eu querendo que o filme fosse bem melhor pra eu poder rebater as críticas contra ele, sabe? Mas não foi o caso. Não foi o caso. E a gente tá tentando ser bem imparcial mesmo. A gente tá tentando. Sem conta de tudo, mas, cara, E aí, assim, como o Lilo falou, a gente tá tentando ser imparcial, eu tô tentando me ater à crítica cinematográfica. E, assim, é um filme que ele não... Tipo, é difícil de você desassociar, cara. É difícil de você desassociar todo o descaso que foi feito com a temática, todo
todas essas questões pautadas aí que envolvem o filme. É difícil. E aí acaba, tipo, é difícil pra gente, porque a gente é ser humano, tá ligado? E nós somos latinos também, né? Velho, a gente se sente, a gente Os queria se mexicanos- sentir representado de alguma Os forma. mexicanos são hermanos, né, pô? A gente tá junto aí, fechado o bonde. A gente só não fala espanhol porque chegou o cara errado aqui pra colonizar, mano. Deu a meia volta, falou assim, não, esse não. Inclusive seria muito mais fácil o Brasil falasse espanhol, É, pra a se vida- comunicar com a galera. Mas, Mas cara, enfim, aí vira aquele filme, tipo, o filme não é de todo ruim. começou errado já, com essa coisa aí do diretor. Ele não é de todo ruim, ele não é uma bosta de filme. Não, sim, isso é também. exagero também, que a galera fala que essa coisa. Não é também não é isso, não. Mas ele também não é digno de uma corrida tão gloriosa no circuito de festival. Eu não acho que ele seja merecedor de ganhar um Cannes, por exemplo, de ter Não. 13 indicações ao Oscar. Eu acho que isso é uma forçação de barra sinistra que tá acontecendo. É um filme brega, é um filme melodramático demais. Brega é um nome muito bom. Então, é assim, é uma coisa que... Isso acontece com esse filme. Não é tipo assim... E ser melodramático, ser brega... se você me faz acreditar e me mostra que isso é uma opção estética do filme, beleza. Tipo assim, você tá assumindo essa proposta estética. Mas assim, quando você não tem a intenção de ser brega, não tem a intenção de ser melodramático demais, e você acaba sendo, você cai no erro, entendeu? Às vezes o filme me deixava nessa dúvida, é por opção ou não é que ele tá sendo desse jeito? Outra marca de um diretor inexperiente que, né, eu fiquei assim meio... Eu vi a idade do diretor e falei, pô, mas enfim, vai. E é isso. E aí a história claramente se mostra uma história rasa, entendeu? Tipo, escrita por uma pessoa que tem conceitos rasos. Porque assim, eu sei que o Emília Pérez é um roteiro adaptado. Ah, é? É adaptado? Vamos ver aqui. Calma aí, não bota isso aí ainda não. Deixa eu pesquisar aqui. Emília Pérez vai fazer campanha de roteiro adaptado, apesar de inicialmente se dizer com o roteiro original. Cadê? capítulo do romance de 2018, cara. Pronto. O personagem título foi vagamente inspirado em um capítulo do romance de 2018 de Boris Razon Écoutez. Então assim, ele não é um roteiro adaptado, então. É um roteiro original. Não, assim... É uma gray zone, né, que eles falam. É uma zona, assim, porque... É original, mas também baseado em outra coisa, mas o que também... que é original hoje em dia? É que nem, sei lá, eu escrever... Nada é 100% original, gente. Realmente é debatível. E aí é isso, é difícil da gente desassociar, é difícil da gente não levar em consideração todas essas questões, porque refletem no filme, claramente são refletidas no filme. E acaba por entregar um resultado que é decepcionante, cara. Decepcionante, porque você percebe que existe um potencial. Tinha muito potencial. No filme, existe um potencial na fotografia, né, no design, no figurino, nas atuações. Mas por uma parada mal dirigida, por uma parada confusa. Porque, assim, se você me mostrasse mais coisas, se você justificasse mais decisões nas questões conflituosas do filme, esse filme acabaria tendo salvação, entendeu? Sim, eu acho que se tivesse um corte do diretor, tá ligado? Tipo, com coisas mais bem explicadas, talvez até virava outro filme, entendeu? Tipo, você falou a questão da Emília Pérez virar essa justiceira salvadora do México aí com o dinheiro sujo. Do tráfico e tal. É uma questão debatível, tipo, interessante. Tipo assim, eu quero fazer o bem, mas o meu dinheiro é sujo. Eu deixo de fazer o bem porque meu dinheiro é sujo? Sim. É difícil. Tipo, é um conflito que não é apresentado em nenhum momento. Ele é somente ignorado. Ela tem dinheiro, ponto. Não interessa, cara, de onde. Olha que legal que ia ser se fosse um chefe de cartel literalmente falando, cara, eu quero fazer o bem. Tá ligado? Tipo, um cartel falando isso. Ia ser muito interessante isso aí. Aí já entrar em conflito com os outros cartéis e falar, uai, o que esse cara quer fazer? Então, aí assim, você entra nessa questão ideológica aí, que era bem mais interessante. Mas... Faria mais sentido o número musical da Zoe lá, que ela tá criticando os políticos, muito que é um bom sentido. Número. É um bom número musical. Assim, como o espetáculo em si é bem legal. Só que muito bem filmado. Só que fica hipócrita a parada. E, cara, tinha muito potencial o filme. Eu acho que... Eu não sei o que aconteceu, eles só quiseram seguir um rumo. Mas é um filme que, assim, depois que a gente vai descobrindo essas coisas, os tweets, de tudo, a gente vai sabendo que desde o começo era meio que fadado a dar um problema, né? O diretor
não vai nem no México fazer uma pesquisa, o cara fez o quê? Assistiu o Google, assistiu um vídeo ali no YouTube e falou, agora eu já sei. Não, cara, o mínimo que você tem que fazer é, pô, vai no México, fica, sei lá, um mês lá, sabe? Sim. E aí você entende a cultura, você pergunta para cineastas mexicanos e tudo. Mas nem isso fez, né? Então aí já a qualidade já começou aí, né? E sobre essa coisa também do Cannes, é porque, cara, a galera de Cannes é aquele povo que eles gostam de provocar, sabe? Então eu acho que muitas vezes eu estagiei em Cannes em 2016, que era a época que tava concorrendo vários filmes e eu vi um filme russo lá quando tava estagiando, que eu tava vendo filme todo dia sem parar, assim, uns 3, 4 por dia. Eu vi um filme russo muito bom, cara. Você fazia o que lá? Curadoria? Eu gravava alguns eventos no pavilhão americano, né? Que eu estudava pra Universidade Americana e aí eu gravava eventos pra lá. E aí tinha esse filme russo que eu achei sensacional, aplaudi de pé, cara. Tinha outro chamado Foro Shand, que eu acho que foi até indicado em 2016 pro Oscar de melhor filme estrangeiro, que é sensacional também, é lindo, a história é linda. Mas aí quem ganhou o filme foi o Daniel Blake, né? Que era um filme que é um filme bem ok, mas muito ok mesmo. Mas ele criticava o sistema de saúde britânico. Nossa. E aí aquilo, né? Cannes bota muito naquela coisa de provocar. Então, assim, eu achei uma decisão que foi muito mais pra polemizar do que na qualidade do filme, que eu acho que deveria ser o contrário, né? E o fato dele ser francês também? Isso Eu acho que o filme acho que o filme era francês, sim. será que ele teve esse clamor todo em Cannes por ele ser francês? Isso influencia também ou você acha que não? Cara, eu acho que assim, pesa, né? Um pouco, querendo ou não. Mas o Foro Shand era iraniano. Tá. Filme sensacional. Vou até. Pronto, vai ser minha recomendação depois do filme. Pronto. Mas. Você confia. Cara, eu consegui um ingresso, inclusive, pra premiação da Palma de Ouro. E eu tava lá, no mesmo cinema que Mel Gibson, que. Caraca. Blake Lively, que geral. E eu vi a premiação. Tu botou Mel Gibson e Blake Lively na mesma frase. Eu fiquei. Que caraca. É que eu pensei, sei lá, gente famosa que eu vi. Não, eu vi o Woody Allen, pô, ele passou pertinho de mim também. Uhum. Aí, beleza. E aí Daniel Blake ganhou, e eu falei, sério mesmo? É a mesma questão do Green Book, né? Parece que tem uma agenda ali, que eles queriam, não, a gente tem que falar de assuntos sociais naquela época, o que eu discordo. Eu sei que o cinema é um meio de comunicação para falar muito de assuntos sociais, mas para mim o principal ainda é a qualidade do filme em si, né? O filme no geral. Não é só a mensagem do filme, é o filme no geral também. E é por isso que eu vejo a Emília Pérez ganhando tanta coisa, né? Tem um potencial muito grande, mas eu acho que eles sacrificaram pra... aquela, como é que fala? É o exterior em vez do conteúdo, né? Essa casca linda que o filme é muito bonito mesmo. E é isso, cara. Eu acho que... Não sei, de 0 a 5... 0 a 5 estrelas? A gente queria. De 0 a 5 estrelas, eu acho que eu dou pra Emília Pérez. Cara, eu dou aí 3 estrelas. 3 estrelas? 3 estrelas, eu acho justo. Pronto, 3 estrelas. 2,5 pra mim. Tá bom. Mas assim, é claro, se você vai ver... Se você vai deixar de assistir Emília Pérez porque acha que, cara, todos esses comentários são reais, também não são, né? O povo massacra demais o filme, às vezes. Eu acho que, assim, levando muito essa coisa parcial, e tudo bem, eu entendo, mas tem de ser imparcial também, sabe, cara? Tem o filme em si, né? A mensagem do filme em si. Também não é essa coisa desastrosa que todo mundo faz parecer ser o anticristo do cinema. É isso que eu diria. Vá com a mente aberta, vai escutar, né? Também você deixar de ver o filme só porque tem esse tema de trans, né? Também não é algo inteligente de se fazer, porque você está deixando de ver muitas coisas, né? Por causa de um tema específico. Então, de novo, vá com a mente aberta, né? Não precisa gostar, mas assim, dê uma chance. Às vezes você gosta. A gente fez isso e não gostamos, e vida que segue. É isso aí. Então essa foi a nossa reflexão sobre Emília Pérez. Foi isso que a gente achou. E, cara, vai pro cinema assistir, igual o Lilo falou.
veja o que você acha. Mas assim, assista, fala pra gente, mas não vai ser melhor que Ainda Estou Aqui. Não. Brasil, aqui é Brasil, mano. Ainda Estou Aqui é mais filme. A gente merece ganhar isso aí, se for em competição direta. A gente tem No um filme X1. melhor. No X1 a gente tem um filme melhor, tem um filme mais bem dirigido, mais bem roteirizado, mais bem atuado. A Fernanda manda muito melhor do que a Carla Sofia no filme. Então, cara, é isso. Essa foi a nossa revisão sobre a Emília Pérez e sobre todas essas polêmicas. E é isso. Vamos ver o que vai dar no Oscar. Pessoal, então, como eu havia mencionado, né, o filme chamado Fora o Xande é um filme iraniano de 2016, né? A tradução para o Brasil virou O Apartamento. Se puder, assista. É muito, muito, muito bom, muito bacana. Ali você vai ver a marca de uma boa direção, né? Menos é mais, que também está presente no Ainda Estou Aqui. Né? Eu sei que a gente é suspeito de falar Ainda Estou Aqui, mas, cara, não é exagero. O povo fala assim, é um filme muito bem editado, muito bem dirigido, muito bem atuado. Então, assim, é um filme sólido, é um filme seguro de si mesmo, diferente de Emília Pérez, que parece ser um filme juvenil que não sabe muito bem o que quer. Enfim, essa é a minha sessão. O cara não superou ainda. Eu só queria também exaltar o Ainda Estou Aqui, que depois que você vê o filme, você exalta ele, que ele merece mesmo. E sobre o que é esse Fora o Xande? Fala mais aí pra galera. Não vou nem ler aqui a sinopse, vou tentar de memória mesmo. É sobre um casal de atores. É um casal de atores no Irã que estão passando por acho que é um divórcio, uma separação. E aí acontece um evento, né, com a esposa. E aí vem toda uma trama por trás disso do filme para tentar descobrir o que aconteceu. E assim, é um suspense, né? Tem muito esse tempero hitchcockiano nele aí. Muito bem dirigido, muito bem escrito. Eu aplaudi de pé em Cannes, sabe? E isso, assim, pelo menos significa alguma coisa quando eu vi. Então, assim, vejam aí, pessoal. Procurem o filme que é show de bola. O Fora o Xande está disponível para aluguel no Prime Video através do Arte1 Premium. E se você quiser assistir, você tem lá e você pode usar o Arte1 Premium com o seu teste grátis de 7 dias no Prime Video. A minha indicação, cara, é de um filme que ainda não estreou e que vai estrear, mas é bom você botar no seu radar já. É um filme brasileiro, a gente tá falando muito de filme brasileiro ultimamente, nessa nova levada aí. A gente falou sobre Eu Ainda Estou Aqui, falamos sobre outros filmes internacionais e tal, fora de Hollywood. E o meu filme de indicação hoje é o Vitória, um filme que vai estrear nos cinemas em março desse ano. Mês que vem, tá chegando já. É um filme que protagonista Fernanda Montenegro, mais uma vez. Dessa vez, ela interpreta uma senhora chamada Vitória, que é uma história real, que ela morava de frente para a favela, no Rio de Janeiro, para uma favela no Rio de Janeiro, que rolava muito tráfico, muito crime, muita criminalidade e tal, e ela estava muito preocupada, muito assustada com isso, decidiu comprar uma filmadora e filmar todas as coisas que aconteciam no tráfico para denunciar para a polícia. Isso acabou desencadeando um monte de coisa. E, enfim, vão assistir o filme Vitória, estreia nos cinemas em março de 2025. Eu tô falando de um filme que ainda não estreou para incentivar você a ir ao cinema assistir cinema brasileiro, colocar na sua agendinha aí, mês que vem, tá chegando. A direção é do Andrusha Waddington, é o marido da Fernanda Torres, ele é casado com a Fernanda Torres, o Andrusha, dirigindo a sogra dele. Imagina que experiência louca deve ser dirigir sua sogra no filme. Fala mal dele o tempo todo. Vai pra lá, Fernanda, vai pra lá. Que saco. Não, Fernanda, pelo amor de Deus, Fernanda, me escuta aí. Pô, todo domingo no almoço é isso, cara. Pelo amor de Deus. Que isso, cara. Mas enfim, ele tá aí. É um filme que vale a pena. Assiste o trailer dele aí, tá no YouTube. Pode procurar o Vitória, filme de 2025. Foi escrito pelo Breno da Silveira, que faleceu recentemente. Então é um trabalho póstumo do Breno. Dirigido pelo Andrusha. E vai lá, gente. É legal, vale a pena. Filme que vai estrear, vai provavelmente concorrer em alguns festivais, em alguns circuitos e tudo mais. Então, essa é a recomendação do Pups para a sessão Confia de hoje. Lembrando também que existe uma diferença entre apoiar o cinema brasileiro assistindo o filme de casa em streaming e indo no cinema. Yes! Se você quer apoiar realmente 100%, vá ao cinema, pague o ingresso, que aí você vai estar realmente apoiando o cinema brasileiro. Boa, Lilo. Palmas pro Lilo. Clap, clap, clap. Vou fazer com o estalinho.
pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio. Isso! Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio aí. Obrigado por nos escutar mais uma vez. Agradecemos muito, né, você como ouvinte. É aquilo, não é? A gente não quer impedir que você veja o filme, mas veja o filme com um olhar, né, crítico, com um olhar de cinéfilo também. Esse é o nosso objetivo aqui, é trazer mais esses detalhes do cinema para vocês. Então, fica aí mais uma vez com Contraplanos. Muito obrigado. Vá curtir seu fim de semana. Siga a gente no Instagram, no YouTube. E é isso, pessoal. Até a próxima semana. Valeu, galera. Até a próxima semana. Tamo junto. Corta!